Estamos começando mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. E é muito bom estar aqui mais uma vez com você. E hoje eu tenho aqui duas mulheres, não as três, mas duas, Marília e Dalva, para gente conversar e também poder falar do tema. Pare de presumir. Então, olha, não comece a presumir nada sobre esse programa, mas você vai descobrir como que nós podemos avançar nos nossos relacionamentos, da maneira como nós pensamos, falamos e agimos, ok? Então, eu quero dar aqui as boas-vindas para Dalva. Seja bem-vinda mais uma vez, Dalva. Obrigada, pastora. A senhora falou para não presumir, mas pelas as pessoas que estão aqui, eu estou presumindo que vai ser bom esse programa. Ok. Marília. Amém. Olha, geralmente as pessoas presumem coisas ruins, né? Vamos presumir que vai ser maravilhoso esse vai programa, ser, né, com pastora? certeza. Até porque nós sempre preparamos algo e oramos também, porque nós sabemos que nós estamos aqui apenas como canais, Amém. ok? Mas o Espírito Santo vai falar com você aonde você estiver. Amém. Amém? E eu quero lembrar você, ok? Aonde que esse programa Batom e Bate-Papo é exibido. Então, nós transmitimos através da Vinha FM 91.9 no sábado às 10 horas da manhã, também no domingo, 8 horas da manhã e na quarta-feira às 20 horas, tá certo? Você pode assistir aqui no meu canal, no Instagram, @pastora Márcia Silva, às 9 horas da manhã. Ou no YouTube, no meu canal Márcia Silva, que está ali também disponível todo sábado a partir das 10 horas. E você pode também assistir outros assuntos, outros programas que nós falamos de muitos assuntos. E muito bom também, porque estamos sempre baseados na palavra. Amém. Nós não estamos aqui para falar apenas a nossa opinião sobre algo. Mas nós queremos é trazer aquilo que a Bíblia diz sobre isso, porque a palavra de Deus ela é eterna. Amém. Amém? E hoje nós vamos falar deste tema. Pare de presumir. E para começar, eu quero pedir aqui a Marília para ler uma historinha ali no nosso cartão rosa, que a gente sempre traz algo especial para você. Uau, vamos lá então, hein? Vou ler uma historinha para você. Meu marido me chamou para sair e eu disse sim. Então, ele me perguntou se eu ia trocar de roupa. Será que ele me achou desarrumada? Isso nunca aconteceu com você, Marília? Não, de jeito nenhum. Ok. Bem, vai pedir a Dalva aqui, então, para ler no nosso cartão azul aqui, o que é essa palavra presumir? Talvez você não saiba o sentido dela de uma maneira, o conceito dela, né? De uma maneira bem mais formal, ok? Então, mostra pra gente, Dalva. Presumir. Tirar uma conclusão antecipada, baseada em suposições, não em fatos. Criar convicções sem ligação com a realidade. Uau! Acho que tem muita coisa aqui boa para a gente falar sobre isso. Primeiro, tirar conclusão antecipada. Ok, esse conceito aqui, ele fala de uma maneira bem clara, né? E eu acho que se você pensar bem, você vai perceber que você tem mania de presumir. A questão é, isso é bom ou ruim? E é sobre isso que a gente vai falar aqui, e eu quero já começar a falar sobre essa questão da mania de presumir. Mania está falando de hábitos, não é? Então, esta mania de presumir, ela pode ser uma fonte de problemas no relacionamento conjugal, por exemplo. Quero usar como exemplo essa história aqui e pedir para a Marília comentar. Essa história que você leu, Marília, que acontece ali, que aconteceu entre um casal. Então, isso aí pode gerar problemas no casamento? Com certeza, né, pastora Márcia? Porque, olha, o marido ali, ele estava com uma boa intenção. Afinal Eu de acho que contas, sim. ele queria chamar a mulher para sair de casa, né? Ele estava ali com uma boa intenção. E ela,
pela ela presumiu algo ruim, né? Então, nós podemos muitas vezes, porque a Dalva leu, né, que presumir é você antecipar uma preocupação baseada em suposição, ou seja, você pode antecipar um problema que não existe. Ele não existe, mas porque você antecipou, ele pode chegar a existir. Ele devia estar pensando assim, vou levar minha esposa para jantar. Para relaxar. Tô querendo comer uma comida gostosa, companhia boa. Pois é. Só isso. Mas ela já entendeu algo diferente, e aquilo pode até levar para um desentendimento, né, Dalva? O que você acha? A pastora Marília falou que antecipar um problema, ou talvez ela pode criar um problema que não existe. É verdade. Exatamente. Criar um problema. Criar um problema. Eu acho que o presumir, pastora, ele está muito ligado com o tempo que nós estamos juntos com a pessoa. A gente começa a achar que a gente conhece tudo. Eu sei o que ele está pensando. Aquela cara eu conheço. Né? A gente começa a ter essa presunção de acreditar que nós sabemos tudo. E não é verdade. E aí erramos feio, né? Erramos feio. Essa questão que você falou, né, Marília, da mulher, às vezes, ela fala, mas ela já está pensando aquilo que o marido poderia estar pensando. Tudo no futuro. Sempre baseado numa imaginação. Sim. Mulheres têm essa mania de presumir mais do que homens, sim ou não? Sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Eu não sei explicar, não, pastora. Eu acho que sim, porque mas a mulher... é um fato. Mas você sabe por que eu acho? Porque a mulher, ela é muito emocional. O homem é mais racional, e isso é comprovado até pela ciência. Como o cérebro de um funciona, o cérebro de outro. Existem pesquisas, estudos que falam sobre isso. Então, por isso que o homem, às vezes, é muito baseado ali na razão. Em fato. Então, você fala para ele, faça isso. Assim, assim. Pronto. Para a mulher, não basta ser assim. Você tem que falar, faça isso. Porque eu preciso disso. E dar mais explicações, informações. E a mulher é muito envolvida ali na emoção. E isso acaba levando a presumir. Eu acho que sim. Essa história que você contou, eu me lembrei de uma outra história. Que nós estávamos aconselhando um casal, inclusive essa história de um aconselhamento também, que veio à tona. E a mulher estava reclamando por causa da mania que o marido tinha de querer adivinhar as coisas para ela. E ele deu um presente para ela, um carro zero. Bom presente. Só que ele não perguntou a marca nem a cor que ela queria. E ela ficou assim meio chateada e frustrada. Dá vontade de bater, não dá não? Eu gostaria de qualquer carro, eu estava feliz. E aquilo ali foi o início daquele aconselhamento. Tá bom, ele não perguntou para ela a marca nem a cor do carro. Mas não era motivo para ela também ficar chateada. Gente, eu ficaria tão feliz, ainda mais no momento que eu tô hoje, sem carro. Tá, mas naquele caso ali, aquela esposa estava chateada porque ela presumiu que ele sabia, sempre fazia as coisas achando que ele sabia o que era melhor para ela. Então eu acho que isso aqui traz... É importante a gente começar a conversar sobre isso, comentar, porque de maneira geral, né, essa presunção de achar que o marido tem a obrigação de saber o que ela está pensando, sem que ela tenha que dizer. Isso é muito complicado, né? Como é que é isso? Isso não é coisa de adolescente, não, Dalva? Muito. Mas isso está presente no casamento. Normalmente a mulher, ela acha que o marido tem a obrigação de saber o que ela está pensando e fazer de acordo com isso. Como que acontece? Isso é uma infantilidade, né? A pessoa precisa amadurecer no relacionamento, porque ninguém consegue fazer isso, né? Por melhor marido que ele seja. Às vezes a mulher ela tem aquela capacidade de fazer a leitura corporal melhor do que o homem. Né? Se a pessoa fez um gesto, ela já fala, eu conheço aquilo, ele fez aquilo, então ele está pensando aquilo. Mulher, ela tem isso mais do que o homem. E às vezes, por ter isso, ela já acha que o marido tem que ter também. Que ele tem que ler os gestos dela, o tom de voz. E é muito mais fácil quando eu falo. É complicado relacionar assim, né? Exatamente. Se eu Marília, não consigo ler... É verdade. Você tinha isso antes de casar? Essa ilusão de que você ia se relacionar com alguém e ele, só de olhar para você, ia saber se você estava bem, se você estava mal.
Você tinha essa ilusão? Eu acho que eu tinha até entrar na realidade, né, pastora Márcia? Porque, por exemplo, Até casar. até casar, eu estava me lembrando de uma situação, e realmente isso aconteceu comigo. Porque assim, mulher sempre sai, resolve mil coisas na rua, chega com menino, com tarefa, com mochila, com bolsa. Teve um dia que eu cheguei em casa, cheguei do supermercado, mas eu tinha tanta sacola na mão, no braço e tal, e cheguei cansada, entrando, e o meu marido deitado no sofá, lendo, ouvindo, eles amam, né, ver vídeo, ver essas coisas no celular, rindo, morrendo de rir, eu morrendo de raiva. E eu, puf, Mal sabia ia, ele que a paz dele ia eu acabar ia e naquele voltava, momento. levando sacola pesada. Isso aconteceu. A Aí paz teve uma estava hora que eu parei e comprometida. falei, você não tá vendo, não? Ele falou, vendo? Vendo o quê? Falei, eu tô carregando esse tanto de sacola, você nem para me ajudar. Aquele dia a gente chegou a discutir. Mas aí ele chegou para mim, olhou nos meus olhos, falou, vamos combinar um negócio a partir de hoje. Você vai falar tudo, porque eu às vezes sou sonso mesmo. Ele falou, homem é assim. Homem não Às vezes ele nem tá percebendo, né? E na minha cabeça, eu falei, gente, ele tá vendo que eu tô morrendo aqui de carregar as coisas. Nunca mais, agora eu falo tudo. Aí depois, agora que a gente acaba de jantar, eu falo, você pega o copo, você tira a mesa, você pega a panela. Eu acho que é mais fácil nessa hora, mesmo que você esteja agitada, falar, ó, você poderia me ajudar? Exatamente. Olha, o carro tá cheio de sacola, você podia pegar? O que eu presumi? Ele não tá nem aí pra mim. Ele Aham. quer descansar. Eu tô Olha, eu aqui acho que essa é realmente uma história que retrata bem isso que a gente está falando, né? Sim. E quando a gente fala parar de presumir, estamos falando exatamente isso, é de achar que a outra pessoa ela tem a obrigação de saber como é que você está sentindo. Uhum. Isso também é muito comum em relacionamento na igreja, não, Dalva? Muito. É verdade. Às vezes a pessoa está passando uma situação, mas ela está sozinha. Aham. Ela não é alguém que se relaciona ali na célula, ela não tem Uhum. a vida da igreja ali de uma maneira muito comunicativa, presente. Uhum. E aí ela vem e ela reclama porque ela passou por uma situação difícil e ninguém ligou para ela, Sim. não é verdade? Sim. Isso é presumir? Sim, claro que é, porque ela está entendendo que todo mundo está sabendo o que ela está passando. Aconteceu isso, pastor, muito recente conosco. Né? Uma das nossas pastoras estava envolvida nos encontros, né? Encontros agora no tempo do carnaval, encontro mundial, e resolvendo muitas coisas. E uma irmã que não estava envolvida em nada estava passando um problema familiar. Uhum. E aí, a gente no grupo falando coisas, né? Vamos levar fulano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a irmã ficou muito chateada, porque ela falou assim, vocês estão aí no grupo, fazendo tantas coisas e ninguém para ligar para mim. E aí a gente ligou para ela e falou, mas a gente nem sabia que você estava Quer dizer, ela estava presumindo que vocês não se importavam. Não nos importávamos com ela, a gente estava se importando com outras coisas e ninguém ligou para ela. E não era verdade, né? Olha, eu acho que existem muitas situações, e a gente está comentando aqui algumas, até para você se identificar. Porque às vezes você faz isso, você tem essa mania de presumir, mas você, na verdade, não identifica isso. Mas isso pode ser um problema, sim. Um problema muito sério no casamento e nos relacionamentos de maneira geral. Sim. Agora, eu queria também colocar aqui essa questão, né? O que normalmente uma mulher pensa, né, quando o marido dá para ela um presente de aniversário. Eu falei aqui a história da irmã do carro zero. Se ela foi capaz de pensar isso em relação ao carro zero, o que uma mulher pensa quando o marido dá para ela uma batedeira ou um liquidificador? Ai, meu Deus! Não Porque em faça isso, situações homens. assim, você realmente vai presumir. Gente, o que ele estava pensando realmente quando ele comprou esse presente? O que você acha, Marília? Ele quer que eu fique na cozinha de manhã, de tarde, de noite, fazendo a comida, o bolo, né? Ai, ai. Ele pensou, pastora, ele não me ama. É. Ele só quer me usar na Ele só quer uma cozinha. empregada, uma Ele só quer cozinheira. uma empregada. Vai ficar aqui a dica para aqueles homens casados que estão assistindo esse programa. Nunca dê para sua esposa, entendeu? Uma batedeira, um liquidificador, uma faca elétrica, porque ela vai presumir algo não muito bom a seu respeito. Vamos dar umas dicas do que dá, né, Um pastora dia meu Márcia? marido me deu um jogo de jantar lindíssimo no meu aniversário. Aí eu falei assim, você deu presente para mim
ou para casa? Uhum. Aí ele falou, para você. Eu falei, não, mas todo mundo vai usar o presente, eu quero um presente que eu use. Ok. Então, aqui fica algumas dicas, né, para os homens aqui. Você quer dar alguma dica? Vou pedir a Marília Vou e dar. também a Dalva para deixar uma dica aqui para os homens sobre o que uma mulher não gostaria de ganhar de presente. Não é o que ela gostaria, o que ela não gostaria de ganhar de presente. O que não gostaria, não dê para sua esposa. Um eletrodoméstico, né? Algo de casa, que a pastora Dalva falou, né? Porque o que a gente quer é algo para nós, né, Dalva? É, Uma viagem, né, pastora, por exemplo, uma boa Uma dica. noite no hotel é bom, né? mas sabe uma coisa que não é bom dar, pastora? Já que nós estamos dando dicas aqui, não dê coisas que envolvam tamanhos. Ah, é. Tamanho de roupa. Você compra uma roupa tamanho P, É. mas a sua esposa, Veste ela G. é 46. Olha, não vai ser bom. É. Ou Porque o ela vai contrário. entender isso errado. Vai, com Ou o certeza. contrário, né, pastora? Dar Ela uma veste balança, L, uma balança você dá de um presente. GG para ela. O que que você acha? Aquela balança de colocar no banheiro? Jamais, né? Uma roupa de ginástica, né? Ou um plano de academia de um ano. Ok, olha, fica a dica aqui para você. Por que que nós estamos falando isso? É claro que a gente ri sobre isso, mas em todas essas coisas existe ali uma oportunidade, né, de presumir algo e que às vezes vai gerar um desentendimento. A Pastora Dalva Márcia, falou aqui, sim. eu queria só reforçar com aquilo que a Dalva falou de infantilidade, você também. Eu creio que a gente amadurece, né? Então, o grande problema dos relacionamentos é a imaturidade, a falta de transparência. Eu aprendi isso, né? Que o alvo do Senhor é que nós possamos viver em transparência nos nossos relacionamentos, tanto conjugais quanto na igreja. Porque se eu desconfio de alguma coisa, ou se vem um pensamento, é agora de checar o entendimento. Você está pensando isso? Né? Eu acho Isso que é maturidade, com o né? coração correto, né? Eu acho que falta transparência nos relacionamentos. Sabe qual a palavra que eu usaria? Nem seria tanto transparência. Eu acho que o oposto nesse caso de maturidade é melindre. Uhum. Então, a pessoa às vezes ela é muito Infantilidade. melindrosa. Por coisas muito pequenas, ela se magoa, ela se fecha. E às vezes nessa história que nós lemos aqui no início do programa, da mulher que achou que o marido perguntou se ela ia trocar de roupa, ela é capaz às vezes até de deixar de sair para É jantar, capaz. É. por causa de um comentário que nem queria dizer aquilo que ela pensou. Agora, você comentou, Dalva, sobre essa questão de convivência, né? Então, às vezes ali, por ter muita intimidade, a convivência ali entre o casal leva a pessoa a achar que sabe o que ele gosta, o que ele está pensando. Agora, além disso, existem sinais. Sinais que levam você a presumir corretamente, né? Por exemplo, a Luísa sempre gosta de contar. Se você vê, ou quando ele, né, na infância, quando ele via a mãe dele na esquina, esperando ele, de braço cruzado, batendo o pé no chão, Já sabia quer que dizer, ele era. já fazia uma leitura corporal de que Não tava bem. alguma coisa não foi bem. Sim. O que que esperava? Às vezes uma surra, uma bronca, né, algo assim. Então, eu acho que tem sinais. Sim. Um sinal, por exemplo, quando o marido está calado, em silêncio, não conversa. Você Com pergunta, ele não certeza. quer falar, porque homem também fica emburrado, né, Maria? Fica. Mulher também fica emburrada. Então, existem sinais que às vezes a pessoa está dando e que você presume corretamente. Sim. O que você acha que seria um sinal que normalmente a pessoa presume, justamente porque convive e conhece a pessoa? Eu acho que um sinal, às vezes, que o marido chega em casa calado e, às vezes, está evitando ali, né, conversar muito. Mulher gosta de conversar, né, pastora Márcia? Muito mais do que o homem. Algumas, né? Teve pela estatística, 99%. teve um irmão do célula que a gente liderava, só para quebrar o gelo, ele falava, estava com um problema conjugal, estava quase separando. Ele falava, "Olha, mas eu saio para trabalhar, eu nem quero voltar para casa, porque eu chego em casa, eu não tenho pergunta, eu tenho inquérito. Quero por quê? Aonde? Que horas? Esse homem está presumindo. Mas assim, realmente era um problema sério. Mas o contrário, aquele marido que fica calado, que chega, o normal é ele conversar, mas ele está na dele, não está bem.
Eu acho que cabe à mulher também, pastora Márcia, antes dela presumir, às vezes pensar, né? Será que está tudo bem? Será que lá no trabalho dele está tudo bem? Será que tem algum problema? Será que tem uma dívida? Porque existe uma presunção boa também. Não, às vezes ela presume corretamente que tem um problema. Isso. Mas ela pode presumir de maneira errada, Sim. tentando adivinhar. E pode qual achar que é é o pessoal, problema. né? Não, ele tá assim por causa de mim. Né? Ele tá assim porque ele tá chateado comigo, então ele tá, né, pensando em alguma coisa com relação ao casamento. Então, eu acho que essa mania de presumir, nesse caso, ela é muito prejudicial. Ou às vezes também, pastor, a gente presume com base em comportamentos passados. Ele fez isso antigamente, então é isso que está acontecendo. Ele reagiu assim por causa daquele problema, então ele está com esse problema. Então, comportamentos passados nos levam a presumir coisas no presente, mas nem sempre é verdade, porque eu me comportei assim em determinado momento, não quer dizer que agora é o mesmo problema. Conversar sempre é bom, né? Mas eu acho que esses sinais, eles sempre transmitem uma mensagem. Às vezes o silêncio, como a gente falou, às vezes o isolamento, né? Fica muito isolado, a cara fechada, né? A gente fala cara amarrada, né? Ou então palavras duras, né? Você pergunta uma coisa tão simples, a pessoa responde com dureza. Bate porta. Eu acho que tudo isso acaba sendo sinais. E o contrário também, você pode presumir coisas boas. Por exemplo, quando a pessoa está rindo muito. Então, você percebe que ela está ali em família, então ela ri bastante. Aí você já pensa, bem, parece que ele ou ela está feliz, né? Então, são coisas que você acaba presumindo, mas sempre é bom ter cuidado, né? Sim. Essa questão de presumir demais, eu queria abordar essa questão aqui. Isso pode gerar uma paranoia, naquele sentido assim, que você está tão acostumado a presumir coisas que você pode ter os extremos. Por um lado, você só presume coisas ruins, pode ser uma paranoia. Por outro lado, você presume de menos. Então, beira a ingenuidade. Mesmo diante de sinais, você não percebe, não tem aquele equilíbrio, aquele bom senso, né? E aí, Dalva, quando que presumir é bom ou ruim? Olha, eu acho que quando nós percebemos muitos sinais, pastor, nós temos que averiguar. Eu acho que você está presumindo, tem algo errado. O meu marido, um exemplo muito claro que acontece muitas vezes, o meu marido à noite não vai dormir, ele fica no computador à noite, uma parte muito boa da noite. Se eu começo a ver isso muito, eu tenho que ligar um sinal de alerta, tem algo acontecendo. É verdade. Mas aquela outra presunção que ele está demorando a chegar em casa, será que ele não quer mais vir para casa? Será que ele está correndo de mim? Ou está acontecendo alguma coisa? Ou está acontecendo uma aventura amorosa? Eu acho que são dois extremos que a senhora diz, precisa ter o equilíbrio. Porque quando é muito frequente, está acontecendo muitas noites seguidas, você pode até, você não pode ficar na ingenuidade, pensar. Mas se é uma eventualidade, uma coisa assim rara, que não acontece, não há necessidade também de ficar pensando, né, Marília, que é eu algo gosto ruim. muito do texto lá de Provérbios, que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica com sabedoria. Eu acho que cabe muito aqui, pastor, essa sensibilidade, né, espiritual também, porque às vezes ele está assim e você pode ser sensível àquele momento. E não presumir, mas esperar um pouco, né? Esperar para falar, esperar para perguntar. Então, já aconteceu, né, do Naor chegar em casa, às vezes está um momento de pressão, construção, ou dívida, alguma coisa, que eu falo, não, agora estou presumindo que a coisa não está muito bem, então eu vou ficar mais calada, né? A hora de falar. Porque falta isso, não é, pastora Márcia? Acho que falta sabedoria para poder discernir a palavra certa, aquele momento, e não ser rápido demais. Eu acho que os homens são mais previsíveis do que as mulheres, né? As mulheres são mais imprevisíveis. Então, não é tão simples assim você identificar essas coisas na mulher, porque às vezes você pode acertar uma vez, como diz a Dalva, não significa que toda vez é isso. É verdade. Mas tem um texto, pastor, em Lucas 11:34, que fala o seguinte: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Eu acho que às vezes algumas pessoas tem essa questão de ter os olhos maus. Ela vê maldade também em tudo.
Ela não tem bondade para com o outro. Ela está sempre falando, ele não está pensando coisa boa, ele não está fazendo coisa boa. Então, isso é uma coisa interessante, porque até queria falar sobre isso mesmo. E eu acho que esse texto aqui nos dá base para isso. Por que que presumir normalmente está associado a coisas negativas? É Então, normalmente, quem verdade. presume, ela dificilmente presume coisas Coisa boa. boas, É, ela não é benigna. é, Normalmente, ela está tirando ali conclusões ou tendo impressões negativas do outro. é. Por que será, Marília? Eu acho que é justamente porque não é baseado num fato, né? É numa suposição. Eu acho que tudo começa já na mente. É, Acho que a pessoa já tem uma tendência a ter uma mente passiva, não? ou Ela negativa, né? vai aceitando. Pois é, mas a passividade é quando a pessoa vai aceitando tudo que vem. Sugestões. E o diabo aproveita disso. Constrói, né? Porque ele vai lançando pensamentos. É. Sim. Não, isso aqui é isso. Não, isso aqui é isso. por E ela causa vai aceitando. e ela também, às vezes, as pessoas, as mulheres, né, no nosso contexto aqui, ela vai relacionando. Não, ele tá assim, porque ontem aconteceu isso, porque anteontem. Ela vai Uhum. relacionando coisa aí, ela cria uma situação na cabeça dela que não existe. Eu penso que é importante a gente até falar, muitas mulheres estão ouvindo, né, esse programa, pare de presumir, mas a primeira mulher, ela foi vítima de um engano. Uhum. E o diabo lançou um pensamento errado na mente dela. Uhum. E ela começou então a processar uma informação, Uhum. porque ela presumiu que Deus não queria algo bom para ela. Sim. Não foi? Aquilo ali foi. Lançou uma Exatamente. dúvida no coração. O diabo lançou um pensamento, mas será Uhum. que Deus falou isso? Não é por causa disso? É. E ela presumiu, então, de uma forma negativa. E por causa disso, ela teve uma ação, né? É. Ela agiu de uma maneira precipitada. Eu acho que quando nós observamos isso aqui, a gente precisa parar para pensar, não, Dalva, sobre essa questão de presumir coisas negativas. O que você falaria para essa pessoa, principalmente essa mulher, que tem a mania de presumir coisas negativas, principalmente dentro do casamento? A Bíblia fala: se você tem alguma coisa para guardar, guarde seu coração, porque dele procede as fontes. Uhum. Então, onde que o diabo vai agir? Na nossa mente, para chegar nas nossas emoções, para nós termos uma atitude. Então, muitas mulheres, elas precisam aprender a guardar, pastor, guardar pensamentos, guardar, porque tem o campo de batalha que é a mente, as pessoas ignoram. E o diabo vai jogando pensamento. Seu marido não gosta de você. Não, você está vendo o que está acontecendo aqui na sua casa? Você está vendo lá no seu trabalho? E aí a pessoa começa a presumir e a aceitar. E às vezes ela fica o dia inteiro pensando Ruminando. naquilo e já pensando no que falar para o marido quando ele chega em casa. Exatamente. Coitado, ele não está nem pensando O que o aguarda. Nem o chegou. que o aguarda. Mas eu me lembrei de um versículo lá em Filipenses 4:8 que diz: tudo o que é verdadeiro, É verdade. seja isso que ocupe o vosso pensamento. pensamento. E fala também de outras coisas. Uhum. Ali menciona várias coisas. Mas se você já usar esse primeiro critério, é verdadeiro? É fato? Uhum. Ou eu estou apenas presumindo? Então, se você já usar esse critério, você vai eliminar muitas coisas. É verdade. Né? Tem um texto aqui também que eu queria deixar em Gálatas capítulo 5, verso 22, que o fruto do Espírito fala vários, né? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade. Né? Então, eu acho Ser que benigno, né? ser benigno. Mas isso é fruto de alguém que é cheio do Espírito. Uhum. É alguém que está cheio de Deus. Quando vem um pensamento, como a Dalva falou, ela fala, não aceito isso. Meu marido é uma bênção. Né? Essa pessoa é uma bênção, então ela vai ter um crivo ali da palavra. Essa coisa de você declarar também aquilo que a Bíblia fala sobre o outro. É muito importante isso. Acho que vale a pena nós mencionarmos aqui, para você aprender também como parar de presumir coisas negativas. Fale o que a Bíblia fala. Amém. Ah, mas eu não estou vendo nada de bom na pessoa. Então, fala o que a Bíblia fala, como você acabou de dizer. Exato. Não, meu marido é uma bênção, meu marido é um homem abençoado. Tudo que ele faz, ele é bem-sucedido, porque é isso que a Bíblia diz. Então, é assim que nós fazemos. Nós falamos aquilo que nós cremos.
não aquilo que nós estamos vendo. Amém. Amém? Amém. Agora eu gostaria de concluir aqui esse bate-papo em que nós estamos falando sobre esse tema, pare de presumir. Presumir o tempo todo rouba a paz? Sim. Porque eu imagino que uma pessoa que vive assim, como nós comentamos aqui, deve ser muito, muito difícil. Porque você nunca tem paz. Porque você sempre está pensando em algo ruim a respeito do marido, ou do cônjuge, ou dos filhos, ou da família, ou dos irmãos. E aí, Dalva, presumir o tempo todo coisas negativas rouba a paz? Completamente. Rouba completamente a paz. A palavra de Deus fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então, se eu partir dessa palavra e acreditar no sim e no não do outro, eu vou ter paz. Aí alguém pode falar, mas e se ele estiver aprontando alguma coisa, você vai acreditar? Eu acho que até que prova o contrário, pastora, todo mundo é inocente. Eu acho que a gente tem que partir por esse pressuposto, não ficar presumindo o tempo todo, porque é o que a senhora disse. A maioria das vezes, a gente presume coisas negativas, coisas ruins. Então, se eu penso bem do outro, ou então se eu vou orar pelo outro, fala, Senhor, eu estou pensando. Senhor, me ajuda. Se ele está fazendo, então o Senhor vai fazer alguma coisa. É verdade. Mas se eu fico o tempo inteiro só pensando, vai roubar a minha paz. Porque o que eu vou fazer? Eu não sei se é verdade. Eu não quero perguntar para a pessoa. E eu vou ficar só ruminando aquilo. Eu penso que cada um de nós, tanto homens como mulheres, tem que aprender a viver em paz. Amém. Porque cada mulher precisa compreender o seu marido, cada marido precisa compreender a sua esposa, o contexto em que eles vivem. Certa vez, minha sogra me perguntou se eu, há muito tempo atrás, você não fica preocupada? Luiz viaja demais, ele já ligou, ele não liga. E eu falei, olha, realmente eu decidi ficar em paz. Porque às vezes ele liga no primeiro dia, às vezes ele não liga nem no segundo, aí no terceiro ele já chegou em casa. Então, eu prefiro ficar em paz. Se alguma coisa acontecer de ruim, eu vou ficar sabendo. Sim. Então, eu oro, abençoo e fico em paz. Porque, do contrário, como que eu poderia viver em paz? É verdade. Se ele é alguém que viaja o tempo todo e faz parte do trabalho dele. E eu acho que confiar também, né? Exatamente. Confiar em Deus, Amém. confiar também nas pessoas. Se acontecer de você se decepcionar, aconteceu. Mas eu acho que é melhor você confiar e viver em paz do que viver desconfiando. É verdade. E viver atormentado. E tem também o nome né? Nós estamos falando aqui de presumir. Presumir é você imaginar antecipadamente. É o mesmo que preocupar, né? Porque preocupar é ocupar antecipadamente. Então, por que rouba a paz? Porque você está antecipando algo que pode nem ser verdade. Então, não viva antes, né? Deixa o Senhor. A Bíblia diz que cada dia tem seu próprio mal. Viva com o Senhor cada dia. Amém. E deixa o Senhor te conduzir dia a dia. Amém. E não antecipe. Amém. E Bem, a Bíblia fala, pastor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, eu preciso entregar e confiar. Né? Não é só entregar, é confiar, né? Amém. Olha, nós falamos aqui nesse momento do nosso bate-papo a respeito do presumir. Nosso tema hoje é pare de presumir. Por quê? Presumir normalmente não tem boas consequências. Mas nós vamos continuar falando desse tema. Nós vamos dar um pequeno intervalo, compartilhando com você aqui um vídeo, informações importantes, mas nós vamos voltar ainda hoje nesse programa, concluindo este tema. Pare de presumir. Estamos de volta aqui no nosso programa de hoje, falando sobre o tema Pare de Presumir. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre esse assunto e nem para avaliar
se às vezes você tem esta mania de presumir. Por que mania? Porque às vezes se torna um hábito, mas é um hábito ruim, que pode trazer consequências ruins no seu casamento e até nos seus relacionamentos de maneira geral. Eu queria, por isso, ler de novo aqui o conceito que nós colocamos no início do programa sobre o que é presumir. Porque eu acho que quando nós temos uma clareza do que significa aquilo, você acaba compreendendo melhor as suas ações. E presumir significa tirar uma conclusão antecipada, ou seja, baseada em uma suposição e não em fatos. Então você está supondo que a pessoa está pensando daquela forma. Ou você começa a supor que aquela pessoa, ela é assim. Ou ela está fazendo aquilo por uma razão ruim, que ela quer prejudicar você, ou porque ela não te ama, ou porque ela quer te expor, percebe? Isso não é baseado em fatos, porque você não tem os fatos ali que comprovam. Então, eu sei que nós estamos falando de algo aqui que talvez poucas pessoas praticam. Mas por que eu estou falando? Principalmente para você, mulher. Para que você possa viver uma vida abençoada. Para que você possa aprender a viver em paz. E não atormentada por pensamentos que são apenas suposições. São apenas convicções que você tirou, mas que não têm ligação com a realidade. Ok? Então, presumir é uma reação aos sinais que você interpreta em outros. Ou alguma coisa que você ouviu e que você entendeu de uma maneira negativa. Ok? Então, eu me lembrei, enquanto nós estávamos aqui conversando, de uma história interessante, até engraçada, de um motorista que estava numa estrada e ele então passa por um outro carro e ele abaixa o vidro do carro e grita: vaca! E, por coincidência, o motorista do outro carro era uma mulher. E é claro, ela não gostou. E aí ela grita de volta: porco! Só que, logo adiante, quando aquela motorista vira, né, numa curva, ela se depara ali com vacas no meio da estrada. E aí é claro que ela conclui que aquele motorista estava, na verdade, avisando para ela ter cuidado, porque havia vacas na estrada. Mas você percebe? Ela presumiu que aquele homem estava xingando ela. Talvez porque tenha acontecido em outras situações. Então, às vezes, você presume algo ruim, mas não é baseado em fatos. E você acaba sofrendo as consequências. Olha, quando alguém, por exemplo, vamos pensar uma outra situação aqui, quando alguém olha para você e sorri, o que você presume? Você presume assim: bem, aquela pessoa deve me conhecer, mesmo que você não esteja ali reconhecendo aquela pessoa. Então você acaba lendo os sinais, não é? Mas quando alguém olha para você e te dá assim, olha de cima embaixo, sabe aquele scanner visual? O que você presume? Você presume que ela está pensando algo ruim de você. Então, todos esses sinais nos levam a presumir. Mas você pode escolher o que pensar, o que presumir, ou não presumir. Então, esse presumir, isso faz parte do nosso relacionamento, do dia a dia. Mas eu acho que precisa ter muito cuidado dentro do relacionamento conjugal, porque isso pode gerar situações muito ruins que acabam sendo constantes e desgastam o relacionamento. Deixa eu te dar um exemplo também, te lembrar aqui de situações da Bíblia em que presumir era algo ruim. Por exemplo, os fariseus.
Os fariseus eram um grupo religioso, mas eles pregavam algo bom, mas eles não praticavam. E eles sempre presumiam coisas ruins em relação a Jesus. E tem um texto na Bíblia em que eles falam para Jesus exatamente assim. Diz assim, Mateus 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: olha, está vendo isso aqui? Jesus, ele percebeu que os fariseus estavam presumindo algo muito ruim a respeito dele. Só que eles faziam isso o tempo todo. Então eu queria falar para você aqui 3 coisas a respeito de presumir, ok? Para que você possa entender como que isso acontece na sua vida e como que você pode evitar. Primeiro, presumir é um pensamento, ok? A Bíblia está falando aqui, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dos fariseus. Então, eles nem chegaram a falar, e Jesus já sabia o que eles estavam pensando sobre ele. Agora, o que você precisa entender? Que o diabo, ele é um especialista em lançar pensamentos ruins na sua mente, principalmente em relação ao seu cônjuge. Então, às vezes, o diabo está lançando pensamentos na sua mente, você é esposa, e você não está percebendo. Então, você precisa aprender a identificar esses pensamentos e rejeitá-los. Lembra que eu falei aqui de Filipenses 4:8? O que diz? Tudo que não é verdadeiro não ocupe o seu pensamento. Ou o oposto. Tudo aquilo que é verdadeiro, seja isto que ocupe o seu pensamento. Então você vai apenas checar. Isso é verdade? Não, não é verdade, não é um fato, é baseado em quê? Se eu tenho dúvida, eu vou perguntar para ele. Percebe? Apenas pense de uma maneira racional e rejeite aquilo para que você possa viver em paz. Então, presumir é um pensamento. Se você entende e aprende a lidar com o pensamento, você vai parar de presumir, ok? Uma outra coisa que você precisa saber sobre presumir. Presumir vem do coração. Por que vem do coração? Porque a Bíblia fala em Mateus 12, 34, esse mesmo texto que eu li aqui para você, no versículo 34 e 35, diz assim: olha o que Jesus falou para os fariseus. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E ele continua: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Olha, em outras palavras, o que Jesus estava falando? Jesus estava afirmando que o coração é um depósito. Você pode colocar nele coisas ruins ou coisas boas, ok? Então, você vai presumir de acordo com o que está no seu coração. Se no seu coração tem coisas boas, você vai presumir coisas boas, você vai ser benigno. Mas se tem coisas más, você vai presumir coisas más. Deixa-me te dar um exemplo aqui de uma mulher na Bíblia, que eu acho que é um exemplo tão forte e que muitas vezes nós ignoramos, nós mulheres. Em 2 Samuel, no capítulo 6, fala a respeito do rei Davi, que estava entrando em Jerusalém com a Arca da Aliança. E Davi entrou dançando diante da arca, juntamente com o povo que estava com ele, porque era um dia de festa, de celebração, era um momento de adoração, de louvor. Mas a Bíblia descreve uma situação única, que Mical, que era esposa de Davi e era também filha de Saul, ela estava olhando pela janela. E a Bíblia diz que ela, vendo ao rei Davi, que estava saltando e dançando diante do Senhor,
ela o desprezou no seu coração. Sabe o que significa essa palavra desprezar no coração? Isso está associado a um pensamento e a uma emoção. Porque ela pensou algo sobre ele e ela também sentiu desprezo por ele. Então, ela pensou e sentiu ao mesmo tempo. E ela depois verbalizou, ela falou, ok? Ou seja, ela concluiu algo muito ruim a respeito da atitude do seu marido. E, no entanto, ele estava adorando a Deus. Isso nos mostra que as esposas precisam ter muito cuidado. Principalmente se o seu marido é um líder na igreja, se ele ocupa uma posição na igreja, tenha muito cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você faz, com aquilo que você fala para ele. Porque se aconteceu com essa mulher em relação ao rei Davi, pode acontecer também hoje. E muitas mulheres, às vezes, são precipitadas, porque elas aceitam esses pensamentos que o diabo lança na sua mente. Então, às vezes, o marido está pregando, o marido está liderando uma célula, ou o marido está ali aconselhando alguém, e ela, então, começa a acreditar nas mentiras que o diabo fala. Com as pessoas ele é gentil, mas com você ele é duro. Não, na igreja ele faz assim, mas na sua casa ele não faz. Cuidado com isso, porque são pensamentos que o diabo lança. Talvez você pense, mas isso é baseado em fatos, realmente acontece. Então está na hora de você conversar. Mas tem uma conversa adulta, madura, ok? Sem presumir coisas negativas a respeito do seu marido. E tem aqui uma terceira situação também. Você fala aquilo que você presumiu. Então, é claro que se presumir é um pensamento, se presumir vem do coração, Jesus falou que a boca fala do que está no coração. Então, você vai falar aquilo que você presumiu. Por isso, tenha cuidado. Pare de presumir coisas negativas. Pare de tirar conclusões em suposições e não fatos, ok? Nós precisamos ter muito cuidado para não presumir coisas ruins em relação aos outros, porque isso não vai gerar coisas boas. Quando você presume coisas ruins, você vai falar coisas ruins. Às vezes é por isso que tem tanta fofoca dentro da igreja, porque a pessoa pensa e ela fala. E aí a pessoa que ouve, ela acaba falando também aquilo que ela ouviu. E normalmente uma fofoca, ela é baseada em suposições e nem sempre em fatos reais, ok? Por isso que é muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado em falar. E eu queria até mencionar aqui, usando esse texto que eu falei para você, em 2 Samuel 6:20, Mical, mulher do rei Davi, olha só o que ela fala para ele depois. A Bíblia diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical saiu a encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel. Olha, ela falou do rei, ela mencionou a posição dele, descobrindo-se hoje aos olhos das servas. E ela conclui falando: sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha que palavra negativa, ruim, pejorativa em relação ao marido. Muito cuidado com isso. Mical chamou o rei de vadio. Ela desprezou a atitude dele, porque ela teve uma interpretação negativa. Muitas esposas falam sobre seus maridos coisas que nem sempre são verdades, que elas apenas interpretam. Eu sei disso porque nós fazemos muito aconselhamentos. E às vezes nós precisamos tirar aqueles pensamentos ruins para que a pessoa possa enxergar a realidade. Entendeu? Às vezes ela apenas pensa que é verdade, mas não é. Foi o caso de Mical. Sabe o que é mais ruim nessa história? É que Mical, ela ficou conhecida na Bíblia como uma esposa tola. Ela poderia ter sido a mãe do próximo rei de Israel.
se ela tivesse honrado o seu marido, se ela tivesse honrado o rei Davi. Ao contrário disso, ela nunca teve filhos. Por isso eu quero concluir aqui essa palavra e dizer para você hoje, pare de presumir, ok? Porque você pode achar que está fazendo algo bom, mas não é, tá certo? Te dei muitos exemplos aqui. E como que você vai romper essa mania de presumir? Vou te dar uma única forma, que ela é infalível. Encha o seu coração de coisas boas. Se o seu coração estiver cheio de coisas boas, se estiver cheio da palavra de Deus, você irá tirar de lá coisas boas. O Salmo 45, no versículo 1, diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Que seja essa a sua vida, que você possa ter esse estilo de vida e desfrutar de uma vida abençoada no seu casamento e com os seus irmãos e as pessoas à sua volta. Amém? Então lembre-se disso. Pare de presumir e encha o seu coração de boas palavras, porque é isso que agrada o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Nós vamos concluir aqui essa edição do programa Batom e Bate-Papo e voltamos a semana que vem. Até lá!